Bom dia, hoje é terça-feira, 19 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O déficit habitacional da Baixada Santista ultrapassa 100 mil moradias. Para equacionar a necessidade da população mais carente por uma residência, até 2030, a região teria que entregar entre 63 mil e 116 mil unidades habitacionais. O Estatuto da Metrópole é só um dos assuntos que vamos debater no programa de hoje. Na bancada do Bom Dia Baixada, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Glaucus Farinello. Glaucus, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, mais uma vez a oportunidade. Bom dia, Lupércio, também. Um bom dia a todos. E também o engenheiro Lupércio Conde. Seu Lupércio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Muito grato pelo convite e espero poder corresponder de alguma forma, colaborar com a população com respeito ao plano diretor. Sem dúvida nenhuma. E você que está em casa ou saindo de casa, está com seu smartphone nas mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Glaucus, o que representa esse novo plano urbano que vem junto aí com o Estatuto, que é uma das exigências aí do Estatuto da Metrópole? São dois assuntos, né? Está em discussão o plano regional integrado entre os municípios e o nosso plano diretor do município de Santos também em curso aí a revisão. O plano diretor regional, ele é um momento de pactuação, né? Muito se fala, muito tempo se tem metas, diretrizes, porém não tem uma efetividade de fato, né? E agora com o Estatuto da Metrópole, isso vai virar obrigação legal. Isso até o começo do ano que vem deve ser encaminhado para a Assembleia do Estado. Então vira uma pactuação, é a oportunidade de se compartilhar responsabilidade, projetos e ações. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Bom Dia Baixada, a questão da visão metropolitana das necessidades das 9 cidades. É isso? Exatamente. Não dá para pensar de forma isolada, né? Nós vivemos quase que numa grande cidade. O conceito de metrópole é isso, né? Tudo conurbado. Então as políticas e as ações têm que estar em sintonia, né? E no nosso plano diretor a gente coloca isso de forma muito clara, né? Que tem que estar toda a política do município integrada em consonância com a política regional. Seu Lupércio, o senhor acredita que seja possível a gente ter essa integração a partir dessa pactuação do Estatuto da Metrópole? Eu acredito que sim, porque inclusive o governo do estado está incentivando, né, essa pactuação e a AGEM, que é a nossa Agência de Desenvolvimento da Baixada, e ela é fundamental para esse entrosamento, para poder ter nos municípios, os 9 municípios que compõem a Baixada, esse desenvolvimento, esse estudo de pactuação. Glaucus, a gente disse aí na Baixada Santista um déficit habitacional de 100 mil moradias. Santos tem grande parte desse déficit. Como que a gente consegue resolver isso? A questão habitacional é questão nacional, né? O problema não é só local. E quando a gente fala em Santos, a questão da área, a carência de áreas, ela acaba sendo um complicador. Santos aqui estamos numa ilha, junto com São Vicente, e a escassez de área muitas vezes compromete, inviabiliza ou encarece muito os planos habitacionais. Mas o metro quadrado em Santos é muito caro, né? Então, por isso que é muito importante a política regional, né? Porque tudo tem que se conversar. Então, muitas vezes é possível fazer uma política regional e não só de Santos. Em Santos, nós temos um levantamento de um déficit em torno de 15 a 20 mil, né? A hora que você coloca os números da região, é muito maior do que isso, né? Então, é muito importante que a gente consiga fazer um plano em conjunto. Não dá para pensar só em Santos, senão a gente acaba enxugando um gelo. A gente resolve aqui e vem de novo. Então, tem que traçar uma estratégia. E no caso de Santos, a gente vem fazendo um trabalho de mapear áreas, mesmo com a escassez, de mapear quais são as áreas passíveis de ocupação e um trabalho muito intenso com o SPU, que é o Patrimônio da União, para a gente poder fazer uma parceria e conseguir resgatar a área, para a gente consiga fazer um plano daqui para os próximos anos. E como é que está esse diálogo com a SPU? Olha, esse ano a gente tem intensificado, está muito legal, nós estamos com algumas parcerias, inclusive não só para habitação, mas também para a questão fundiária. Estamos aí em vias de fazer pilotos em bairros. A gente sabe que a região de Santos tem muita área que foi afloramento de marinha, Zona Noroeste principalmente, né? Então, realmente, a possibilidade de você avançar muito com essa questão fundiária e com as parcerias para troca de área. Essas parcerias para troca de área seriam parcerias
apenas com a União, ou a gente pode pensar também em parceria com a iniciativa privada? Olha, é óbvio que também, talvez não para a área, mas para a execução é fundamental trazer o empresário. Não tem como você pensar uma política se você não construir isso em conjunto com todos, né? Então é fundamental, no segundo momento, abrir esse plano para a sociedade, para a construção civil, para que a gente consiga unir esforços. A construção civil, o segmento da construção civil tem interesse em participar desse plano conjunto para que a gente tente resolver a questão do déficit habitacional da Baixada? Evidente que sim, e tem sido feito o trabalho a esse respeito, né? O SPU, a gente tem a Secob, que representa os construtores, tem feito contato com o Patrimônio da União, juntamente porque existem várias áreas em Santos, áreas centrais que pertencem ao Patrimônio da União, que podem ser permutadas por áreas da periferia para que tenham desenvolvimento para resolver o problema habitacional. Então, tem sido feito um trabalho em conjunto. É claro que é muito difícil, depende do convênio com a Prefeitura, que está sendo desenvolvido agora com o SPU, dando uma abertura até pelas praias, né, a área das praias. Mas há muito interesse da parte da construção civil nesse desenvolvimento. Dentro do déficit habitacional, Glaucus, a região de Santos e São Vicente talvez seja a mais delicada do ponto de vista de áreas disponíveis, se a gente for pensar nas 9 cidades da Baixada Santista? Eu acho que todas sofrem um pouco pela geografia da região, né? Muitas áreas de preservação ambiental. Agora, voltando um pouquinho, né? Essa questão a conta não fecha muitas vezes pelo alto custo do terreno. Sim. Nós temos políticas e planos nacionais, Minha Casa Minha Vida, que destinam uma quantia X. Só que no nosso caso, pelo alto custo aqui na região... Não compensa. Não compensa. Então é possível buscar alternativas e por isso que essa permuta e troca e aquisição de áreas é fundamental para essa conta fechar. Para que a gente consiga, que o empresário consiga construir isso e ter o retorno dele. O retorno dele também. O lucro, né? Senão não tem... Não faz benemerência, né? Não tem como, né? A gente costuma dizer que não faz benemerência, né? Então... a gente precisa pensar que sem essa parceria, sem essa, vamos dizer, trabalhar de mãos dadas, né? A gente não vai sair do lugar. Exatamente. E fora isso, eu acho que tem outros dispositivos que a gente pode também, que a gente já está estudando aqui no plano diretor e no futuro para a lei de uso do solo e revisão de outras leis, que é tentar inserir novos elementos, novos conceitos para tentar garantir a provisão de habitação de interesse social, que não simplesmente é essa que a gente vê hoje, que são os programas linkados com Minha Casa Minha Vida. Não apenas os planos do governo federal, né? Exatamente. Né? Então, associar isso nesse processo de renovação urbana que a cidade pretende implantar, associar e integrar isso, como cotas, parcela, aluguel social, é preciso e é urgente que a gente consiga mudar a cara da política habitacional, não só no Brasil, mas em especial aqui, né? Precisamos fazer o nosso trabalho. A gente vai cuidar primeiro do nosso, né? Exatamente. Cuidar do nosso. E o senhor acredita que a gente consiga fazer isso, Solopécio? Eu acredito que sim, porque pelo menos atualmente o governo está empenhado para isso. E aqui os municípios da Baixada também. Tem sido feitas reuniões do setor do departamento, a Secretaria de Planejamento, da qual o Glaucus faz parte. Tem feito um trabalho constante junto aos próprios municípios dessa integração. Eu acho que é possível nós conseguirmos isso. Nesse sentido, além da AGEM, o CONDESB, todas as entidades que hoje visam uma união e uma visão metropolitana contribuem para todo esse processo, né, Glaucus? Sim, não tem como a gente pensar, acho que é uma pactuação de todos, como a gente falou no começo, né? Acho que o empenho tem que ser desde o funcionário público, do gestor, dos secretários, prefeito, como um todo, e a sociedade tem que comprar isso e entender que isso aqui é quase que uma grande cidade, né? Sim. Não, sem briga e rixa entre cidades, né? Apesar das particularidades de cada uma, todas têm problemas em comum, né? E dá para construir um diálogo. Vamos falar um pouquinho do plano diretor. Antes da gente entrar no ar, eu fiz uma pergunta para você que pode parecer uma bobagem, mas é uma grande verdade. Por que a população tem tanta dificuldade de entender o que é o plano diretor e a importância do plano para a sobrevivência da própria comunidade dentro do município? O plano diretor ele é uma lei norteadora, né? Ela vem acompanhada, num segundo momento, de outros dispositivos legais, lei de uso e ocupação do solo, a revisão do alegra-assento, o plano de mobilidade. Então, tudo isso, o plano diretor é o primeiro passo de um processo de revisão de legislação urbanística que está em curso.
Mas acho que não só a questão do plano diretor, acho que o brasileiro ainda não está acostumado a participar desse processo de construção democrática. Isso é um trabalho que a democracia do Brasil aí, nessa segunda fase, é recente, né? Então é um processo de construção. Fizemos 5 audiências públicas. Isso que eu ia falar, nesse sentido, a administração tem chamado a população para participar. Isso, inclusive nesse processo, nessa devolutiva que nós tivemos dessas 5 audiências, já inserimos alguns novos conceitos para as próximas audiências públicas, né? Para que a gente consiga aprimorar e avançar a participação, criação de oficina, capacitar as comunidades, as lideranças, de como participar mais efetivamente do processo. Então, esse próprio ciclo que nós vivemos agora, nesses últimos 2 meses, fizemos 5 audiências, uma em cada região do município, e a última devolutiva agora, no último sábado, no Teatro Guarani, que foi uma prestação de contas realmente dessas 5 audiências. E na proposta já incorporamos esses elementos para a gente poder, nas próximas, aprimorar e melhorar a participação, né? Realmente a gente vê essa dificuldade do munícipe entender o que é o plano diretor, o que é a lei de uso do solo, que a audiência não é simplesmente um local para você reclamar. Então, assim, estamos caminhando aí, né? Não é Santos. Acho que o Brasil está num processo de aprender a participar mais da construção da legislação. O nosso plano diretor aqui de Santos, ele está sendo revisto. Sim. Por imposição legal da lei orgânica do município, a cada 4 anos, sempre no primeiro ano de mandato do governo, independente de ter sido eleito ou não, tem que fazer a revisão. E esse processo acaba sendo ajustes que a gente encontra ao longo de 4 anos, com a participação e colaboração também das audiências, a gente faz um pacto novo para o próximo, mais 4 anos, né? E dentro deste pacto novo para mais 4 anos, quais são os focos, Glauco? Eu posso citar que nós tínhamos um vazio aí do último plano diretor, que nós não tínhamos definido o perímetro urbano, né? Esse foi um fato novo. Foi feito um trabalho de mapear aquilo que já estava nas leis de uso do solo, mapear aquilo que realmente é passível de ocupação. Fizemos reuniões com o pessoal do meio ambiente, em especial na área continental, que a gente tem uma grande área. Foi feito um trabalho de definir de fato o que hoje é perímetro urbano, expansão urbana e o que é aquilo que de fato é para a preservação ambiental. Seu Lupécio, a importância, para quem está em casa entender, o senhor é engenheiro, né, um dos grandes engenheiros de Santos. Delimitar a área e o perímetro urbano significa o que quando a gente pensa em organização do espaço? Olha, eu acho que o perímetro urbano é uma necessidade para cada cidade ter, porque com o decorrer do tempo tem havido mudanças, né? Você já visto em Santos. Santos era um centro comercial, estava dentro do perímetro que seria o centro. Com o advento, com a implantação de lojas, de mudança, o Gonzaga, por exemplo, ficou como hoje o Gonzaga o grande praticamente centro é o comercial. Centro, né? É o centro. Então, eu acho essa necessidade de delimitação, inclusive para o plano diretor, né? Os limites, você vê no centro da cidade hoje, que é a área dentro do perímetro, temos que mexer com a habitação. Talvez pelo estudo que eu sei que o setor, a Secretaria de Planejamento está executando, uma mudança no sentido da moradia, da moradia popular, que hoje é uma nós temos muitos cortiços em Santos, né? Isso é um desafio que precisa ser vencido, sem dúvida nenhuma. É o que o Glauco citou há pouco, sobre audiências públicas, o que a gente nota, essas audiências nos bairros que são feitas, a gente nota a falta de interesse da população. Por isso, a falta de desconhecimento do que é um plano diretor. Não é isso, Glauco? Nessas audiências são pouca gente. Poucas pessoas conhecem a importância da audiência pública, né, Glauco? Eu estou já há alguns anos aí no poder público e eu venho participando de audiências, não só de plano diretor agora, mas antes com obra e tudo mais, e planos e projetos. E realmente se mantém, você vê que as mesmas pessoas acabam frequentando essas audiências. Você não vê realmente uma multiplicação disso. São os mesmos grupos que participam. E aí, depois da definição, tem sempre uma onda que não gosta, que critica, que não aceita, mas não participou do processo. São normalmente presidente de sociedade de melhoramentos, o empresário do local, do bairro, mas
Mas o povo realmente que tem, que é o beneficiado tem reivindicações direto, né? A fazer, ele não aparece. Mas, contudo, eu acho que foi um sucesso, foram 5 audiências muito proveitosas, tivemos 188 contribuições externas. O plano diretor, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 200 artigos, nós recebemos 188 contribuições. É óbvio que dessas quase 200 contribuições, vai haver um filtro. 35% realmente se faziam integrar com o plano diretor, metade delas aproximadamente já estavam inseridos, o que é um bom sinal. Ou seja, alguns anseios da população já estavam contidos no plano diretor. E outra parte disso, cerca de 45%, foi incorporado à minuta final. Então, realmente, foi muito bacana de ver que a participação, a colaboração e a integração na minuta final. Sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar falando, daqui a pouquinho a gente vai para o break, mas eu já queria levantar essa discussão. O centro de Santos, a área central de Santos, é o grande desafio do plano diretor, né? Nós tivemos, como bem colocou o seu Lupécio, uma migração, né? No Santos existiu a partir do centro, né? O centro histórico, o centro da cidade, a área central, foi uma área de muita riqueza. Hoje por mais esforços que existam, existe uma degradação muito grande naquela região e a população migrou para outra área da cidade. A minha pergunta, o centro da cidade perdeu sua função? Olha, talvez tenha perdido aquela função que se imaginou ao longo dos últimos, talvez, 50 anos. Como você colocou muito bem, a cidade começou ali. O centro de Santos foi a origem da cidade, do município, e ela foi se expandindo. E à medida que ela foi se expandindo, ocorreu um processo de esvaziamento. Sim. E por conceitos até urbanísticos, durante 30 anos, de 68 a 98, por questão de lei mesmo, imposição do município, foi proibido ter residência no centro. Então, ou seja, nós ficamos atrasados 30 anos. Se tinha uma noção que o centro seria sempre o ponto de referência comercial, institucional, e que as pessoas iam morar na orla. Cada vez mais você teve essa ligação pendular entre a moradia e o trabalho. O que aconteceu ao passar dos anos é que o próprio percurso das principais linhas pendulares, Ana Costa, Conselheiro, começaram a se desenvolver e a competir com o centro. Então, à medida que você tem o desenvolvimento da região onde as pessoas moram para ter o atendimento daquilo que ela precisa no dia a dia, o centro perdeu a sua função. A mobilidade hoje é fundamental. As cidades têm que ser compactas. Hoje você quer morar aqui, você quer trabalhar o mais próximo possível, você quer ir na padaria o mais próximo possível. E de preferência deixando o carro em casa. Exatamente. Então, por isso que o fundamental é que o centro retome uma outra função, resgate uma função, que é a habitação, que é repovoar o centro. E é esse processo que a gente quer estimular a partir de agora. Tentar reverter, a gente ficou aí 3 anos com imposição legal para ter nas habitações, desde 98, não deu ainda, não fechou o ciclo de 30, mas a gente precisa fazer realmente uma política para que a gente consiga estimular e atrair de novo a habitação. Os investidores, e pessoas morando no centro vão realmente dar viabilidade financeira para o centro. Porque à medida que você tem uma série de imóveis normatizados com proteção cultural, muito se fala no engessamento da proteção cultural. Na verdade, não são os estímulos que você dá para o restauro que não são suficientes. É que o negócio por si só não é viável. Sim, né? Muito caro, né? Não só isso, não tem usuário. Exato, né? exato. À medida que você repovoa e você consiga levar pessoas morando no dia a dia, aqueles imóveis... Você consegue fazer aquela região ser funcional. Passa a ter funcionalidade, né? A padaria, uma farmácia, uma escola de inglês e os usos que nós temos aqui nos outros bairros passam a migrar para lá para atender quem mora lá, né? Então, esse é o processo, a dinâmica que a gente quer agora reverter. Com a chegada, inclusive, do VLT, sim, isso vai realmente, e essa mudança do código de poder construir habitação novas, eu acho que vai retornar ao centro com aquele movimento que nós tínhamos, como ele diz, de 30 anos atrás. A gente consegue imaginar um novo centro. Eu acho que sim. Você não acha, Glauco, com a chegada do VLT nas proximidades? O VLT, eu venho brincando sempre, né? O VLT está chegando, eu não posso deixar o bonde passar. É verdade. Eu preciso sentar na janelinha. Exato, exatamente. Então, é fundamental que, associado ao VLT, a gente tem uma série de ações, planos e projetos associados que deverão ser feitos de forma integrada nesse processo, né? A gente sabe que uma obra do VLT vai demorar aí cerca de 2, 3 anos para acontecer e nós precisamos criar uma agenda nossa de intervenções
para que você também, à medida que você vai entregar o VLT, você já entregue um pacote de obras, claro, né, para que você consiga estimular. E aí é um pacto, né? Também a construção civil também você não constrói um prédio do dia para a noite, você não adequa um prédio do dia para a noite. Então você tem que fazer uma pactuação, você tem que enxergar onde que a cidade quer chegar e todo mundo vai junto. Então é VLT acontecendo, são as requalificações que são fundamentais, tem que acontecer de forma integrada e o construtor tem que se sentir seguro de falar assim, eu vou investir porque eu estou vendo acontecer. Sim. O que nós temos hoje? Nós temos uma cidade que tem um potencial, porque tudo que tem linha d'água, você tem valor. E aqui é engraçado que você tem a praia como um grande atributo e você vai subindo em relação ao norte, à região central, e você dá de cara com o muro. Exatamente. Né? Dá de cara com o porto. Então é por isso que é fundamental a gente resgatar a linha d'água, restabelecer de novo o projeto do Porto Valongo, do Parque Valongo, criar um parque urbano para que você faça a competição com a praia. A competição com a praia e uma integração maior e necessária da relação porto-cidade, porque senão a gente vai continuar enxugando gelo em vários problemas desse muro que a gente enfrenta quando a gente chega no fim da praia. E vamos falar sobre o pedido do prefeito de Santos à Câmara de Vereadores. Paulo Alexandre Barbosa solicitou a devolução antecipada dos recursos que vão sobrar até o fim do ano. A administração anunciou ainda outras medidas para quitar dívidas com fornecedores que chegam a 160 milhões de reais. A devolução antecipada das sobras de recursos do Legislativo santista foi anunciada formalmente nesta reunião. Foi um pedido do prefeito Paulo Alexandre Barbosa diante da crise enfrentada pelo município. Neste ano, a prefeitura destinou 5% do orçamento à Câmara, 89 milhões de reais. Até dezembro, a previsão é de que 23 milhões retornem aos cofres públicos do município em parcela. Hoje estamos sacramentando aí uma devolução da ordem de 7 milhões de reais, já nesse mês, considerando tudo esse conjunto de ações que a Câmara fez e considerando a necessidade da Prefeitura do ponto de vista financeiro. Outra medida anunciada foi o leilão de 2 terrenos da Prodesan, um na Lemoa e outro no Jabaquara. As áreas foram avaliadas em 130 milhões de reais. São ativos, terrenos que são subutilizados, não tem serventia plena para o município e vão ser colocados ao mercado para que a gente possa oferecer receita e diminuir as dívidas da Prodesan. Isso vai ser muito importante para que a empresa possa estar mais equilibrada e mais saudável financeiramente. Em meio à crise, o prefeito garantiu que o pagamento dos salários do funcionalismo vai continuar sendo pago em dia. Nós estamos enfrentando a pior recessão dos últimos 80 anos no país, então a gente tem feito ajustes diários, permanentes, um grande esforço de gestão para seguir pagando o servidor em dia. E a gente vai continuar fazendo isso. O meu compromisso com o servidor público, com a cidade, é exatamente esse: trabalhar com responsabilidade, com austeridade, para que a gente possa seguir honrando esse compromisso. O leilão está marcado para 31 de outubro na Bolsa de Valores de São Paulo. O edital vai ser publicado hoje no Diário Oficial do município. E voltamos a falar sobre os estudos e desafios para revitalizar a área central de Santos. Nossos convidados são o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Glaucus Farinello, e o engenheiro Lupécio Conde. Você pode participar através do nosso WhatsApp e pela nossa fanpage, onde a gente já voltou também do intervalo. Glaucus, falando um pouquinho ainda sobre o plano diretor e alguns aspectos da lei do uso de ocupação do solo, teve uma questão bastante polêmica que foi com relação às garagens nos edifícios. E a gente estava falando sobre mobilidade no último bloco. A gente tem uma linha de transporte público de qualidade a ponto de convencer a construção civil a construir prédios com menos garagens? Olha, eu acho que é muito legal essa discussão e então é importante aqui estar o Lupércio. Se a gente vai conseguir convencer ou não, acho que o mercado ele vai dizer. O que nós estamos colocando agora e discutindo é que em vez de você obrigar que se faça sem garagem, nós estamos desobrigando vamos desobrigar em alguns locais. Se tiver demanda, o mercado vai fazer esse tipo de empreendimento. Eu acho que tem. Eu acho que você tem hoje perfil de... As pessoas estão mudando, o mundo está mudando. As pessoas estão deixando mais o carro em casa. A cidade de Santos era uma cidade compacta, com acesso fácil
independente de VLT chegando no centro ou não. Se você for a pé, hoje você chega mais rápido. Hoje você tem acesso a tudo muito próximo da sua residência. Sim. E se você precisar ir ao centro, ou ir à praia, ou ir até algum lugar mais longe, você tem transporte público de qualidade no município, independente do VLT. Então, eu acho possível, sim, tem demanda. Eu acho que tem muitas pessoas hoje que, por opção, não usam carro, usam o transporte público, por opção, né? Então, acho que Santos tem todo um potencial, inclusive, porque ela tem um polo educacional. Eu tenho muitos estudantes em Santos, eu tenho muitos idosos em Santos que muitas vezes não querem usar o carro. Então, eu acho que sim. Então, no processo agora, que vai ser a lei de uso do solo, a gente quer realmente, associado a alguns corredores de transporte público, desobrigar vagas de estacionamento, em especial no centro, né? Hoje, o que a gente vê no centro é a dificuldade de você fazer uma adaptação do imóvel, fazer um retrofit. Sim. Você tem uma quantidade enorme de prédios antigos no centro que poderiam ser revertidos para habitação, e a legislação não permite, porque você é obrigado a cumprir isso, aquilo, mínimo de vaga, área de lazer. Então, você flexibilizando essas condicionantes no centro, eu acho que vai ser possível, sim, a readaptação, a reabilitação de imóveis, de prédios para habitação. Lupécio, a ideia de desobrigar a construção de prédios com garagens, ela é viável no município de Santos? Ela é viável para o setor da construção civil? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, se bem que a prefeitura fez uma malha de ciclovias que está em andamento, que realmente desafogou um pouco. Hoje nós vemos pessoal todo de bicicleta, de gravata, indo de bicicleta para o trabalho. Isso ajudou muito, eu acho, está ajudando. Agora, é uma dúvida, no centro é bem possível que não tenha a necessidade, né, de ter garagem. Agora, aqui na parte, na orla da praia, nos bairros, na periferia, eu não sei até que ponto isso seria interessante. Para a construção, para o empresário da construção civil, é muito mais prático não ter, porque hoje nós somos limitados, né? Sim. Limitados, você não pode construir, às vezes tem um imóvel que você pode construir 70 apartamentos, mas se você não tiver 70 garagens, você tem que baixar para 50 ou 40. Comercialmente, sim. Mas eu não sei se é. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei, porque no geral eu aprovo, mas tem em determinados lugares. Né? Não de repente na cidade toda? No todo não, eu não sei como é que está o plano. São só em alguns locais, no centro em especial, né? E ao longo do VLT. A princípio seria isso. E é um piloto, a gente vai ver como é que isso se comporta ao longo dos anos. Né? Eu acho que hoje as pessoas são muito dependentes do carro. Sim. Né? Só que o mundo está mudando. Sim. E cada vez mais a gente vê pessoas adeptas a um tipo de transporte mais sustentável. Então, assim, eu acho que é fundamental. Até por uma exigência do meio ambiente mesmo, A gente tem que realmente mudar. E acho que ao longo dos anos o processo talvez vai dizer se funcionou ou não. E no centro, eu acho que não tem outra saída, né? Eu tenho muitos imóveis que é impossível você garantir, você ofertar a quantidade de vaga, né? E o centro, todas as linhas de ônibus passam pelo centro. Então, assim, ele é muito bem dotado de uma infraestrutura que possibilita que a pessoa consiga realmente fazer essa opção por não ter um carro. Nós temos estudantes, temos vários perfis de pessoas que muitas vezes não querem ter. Eu tenho amigos que não têm carro, né? Eu tenho carro, mas tenho colegas que optaram por não ter. E no futuro, à medida que você construa realmente uma infraestrutura melhor, cada vez mais a tendência é que as pessoas deixem de usar o carro, talvez não deixem de ter o carro. Às vezes a pessoa quer ter o carro para passear no final de semana, ou numa emergência, de madrugada, mas você tentar reverter no dia a dia e diminuir reduzir o deslocamento. Sim, até porque as ruas de Santos hoje a média não quase mais. dois carros por apartamento, normalmente. E assim, as ruas de Santos, até pelo projeto da cidade, as ruas de Santos não comportam tantos veículos. Se bem que para a construção civil é muito mais prático não ter essa obrigatoriedade de número de garagens, porque o custo diminui, porque a construção ela vende o metro quadrado de construção. E a vaga está embutida. Está embutido. Então, talvez não, com certeza diminua o custo da venda do imóvel para o comprador. A gente pode estar pensando aí que a gente terá
imóveis mais baratos à disposição da população. Hoje estão fazendo apartamento de 30 metros, 25, saiu agora um São de Paulo 20. com 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. Você entra, Padrão fecha Japão, a porta, né, e fica lá. Os japoneses estão mais acostumados, né? Aqui no Brasil, talvez Então, não. realmente, então o sujeito compra um apartamento por R$200 mil em São Paulo, luxo de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados, mas você vai morar numa região importante de São Paulo. Mas muito se falou, né, da fuga de muitos moradores de Santos nesse processo que teve, nesse boom que Santos viveu, de pessoas tendo que morar nas cidades vizinhas. Sim, porque o metro quadrado, custo, exatamente. Né? Então pode ser, por isso que eu falo, o mercado vai dizer ao longo dos anos se isso vai ser eficaz ou não. Mas eu acho que sim, que as pessoas podem optar por morar perto do seu trabalho. Muitas pessoas trabalham no centro de Santos e residem em Praia Grande. Ele pode optar, por exemplo, morar mais próximo do seu trabalho e optar um prédio com um custo menor porque não tem garagem. Então, assim, eu acho que é importante desobrigar, a gente tentar construir, avançar. Questão cultural, é difícil você romper, né? É um processo. Sim. Você vai introduzindo. Mas precisa começar, né? Como o Lupercio falou, ciclovias, né? Quando a gente foi implantar a primeira, foi uma briga, para quê, não sei. Hoje você... É um sucesso. É um sucesso, você vai consolidando todo um processo. É muito difícil o processo de cultura, né? Você vai rompendo aos pouquinhos, você não consegue romper de cara. Então você tem que ir introduzindo os conceitos, aprimorando a infraestrutura, ofertando serviços com qualidade, que você consegue trazer realmente as pessoas para uma linha de pensamento mais sustentável. Glauco, voltando à área central da cidade, eu acredito que antes da gente desenvolver qualquer plano dentro do plano diretor para o centro da cidade, é preciso resolver um problema muito sério que é a pobreza que está instalada naquela região, né? A gente já falou do aumento dos cortiços e isso é só um problema, né? Nós temos a pobreza, nós temos a falta de segurança, tudo isso impede o empresário ou o interessado de investir naquela região. Como resolver isso antes de oferecer a área central como um pacote de bom investimento? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala pobreza, sempre que você associa uma grande renovação urbana, você muitas vezes associa isso a uma expulsão. Sim. Né, que é o processo de gentrificação. Sim. Várias cidades no mundo, inclusive no Brasil, acaba ocorrendo isso. Né? À medida que você requalifica um espaço, que você traz o investimento, traz as pessoas, traz segurança, muitas vezes quem habita e quem ocupa aquele espaço acaba ou sendo expulso Sim. porque não tem opção, ou acaba ele mesmo se excluindo porque ele quer buscar alguns vazios urbanos, no caso do usuário de drogas Sim. e tudo mais. Então, é muito importante que o nosso trabalho de qualificação urbana não promova a exclusão de que realmente carece do poder público. Exatamente. Né? Então, a política tem que ser associada a uma política social para você dar condições não só de habitação, mas que a pessoa que habita hoje ali consiga se incluir nesse processo Sim, de renovação. sim. À medida que você vai ter novos negócios acontecendo, novas oportunidades, construção civil sim. acontecendo, tentar realmente fazer um trabalho social de adequar essa população, incluir essas pessoas nesse processo. Tem que ser simultâneo. Sim. A necessidade da exclusão desse pessoal, construir novas moradias, tipo habitacionais, para essa mudança. Porque realmente, como o Glauco disse, não pode excluir eles totalmente. Porque eles são da cidade, eles fazem parte da cidade. Exatamente. Independente do poder aquisitivo, eles são moradores de Santos. E a administração pública tem como dever cuidar do seu cidadão. São as que mais carecem, né, de um olhar. No centro, uma observação que eu faço é que esse um número grande de imóveis que estão fechados, abandonados, existe uma dificuldade tremenda de você qualificar e descobrir os proprietários para negociar. Exatamente. Porque uma boa parte são pessoal de fora da cidade. Exato. Herança. Aliás, de fora, a maioria até de Portugal, foram os primeiros colonizadores aqui. Exatamente. Então, eles nem sabem o que tem e é uma dificuldade tanto para a prefeitura como o interessado em desenvolver algum trabalho, uma reforma. Eu não sei a que ponto a prefeitura, o sistema, o setor da prefeitura, que poderia pressionar, né, não sei, a parte do controle do IPT, do imposto de IPTU,
da onde provém, porque tem que pagar. Para encontrar esses proprietários, para encontrar, para poder dar uma solução para o caso, né? Como que a gente pode fazer esse cruzamento de informação? Porque o que o senhor Lopes colocou é uma verdade. Existem imóveis no centro que são tombados, históricos e que não podem ser mexidos e precisam ter as características respeitadas. Outros não. Outros estão abandonados, caindo aos pedaços, de portas fechadas e com os proprietários que a gente não consegue encontrar e que poderiam ser demolidos, de repente, para a construção daquilo que a cidade anseia hoje. Esse foi um trabalho que foi desenvolvido também de tentar identificar, dentro da região central como um todo, quais são esses vazios que não têm proteção cultural. Para tanto, a gente criou, já no plano diretor, a possibilidade de se criar as zonas de renovação urbana e na lei de uso solo a gente vai delimitar elas. O que foi feito nesse trabalho? Foi realmente identificar, dentro da região central, aquilo que não é de proteção cultural. Que as pessoas tenham um olhar que tudo lá está engessado, que nada pode mexer. Tudo é tombado. E existe realmente uma grande porção de quadras que não tem proteção cultural ou a restrição é pequena ou parcial. Então, nós temos duas áreas muito interessantes, que é tanto no Valongo quanto no Paquetá, que são fundamentais para esse processo. Porque à medida que você desenvolve os polos, né, os extremos, você começa a dar uso e vida e funcionalidade e viabilidade financeira para os negócios naquele miolo do centro. Sem dúvida. Então, antes de você desgravar ou pensar numa política de tentar rever tudo, eu acho que nós temos muita área com potencial para a construção civil. O que tem que ser feito é vender isso. Né? As pessoas, no primeiro momento, já acham que aquilo nada pode mexer. E pode sim. Então, o nosso trabalho foi feito para tentar fazer um plano de marketing para vender. Olha, nós temos aqui o potencial. Aqui nós temos... Só no Paquetá a gente mapeou algumas quadras, não são todas, que a gente quer delimitar a renovação urbana. Só ali são 200 mil metros quadrados de área que não há proteção cultural. Né? Que você pode, através de uma operação urbana ou de um plano de ação de intervenções, fazer um pacto com a construção civil e falar, a gente vai fazer isso, isso e isso. Aqui você pode fazer imaginar assim... a construção de um novo bairro ali, naquela região. Exatamente. Então, essa é a nossa intenção. Identificar realmente, fazer o papel do empresário, no ponto de vista que a gente está planejando, identificando e mostrando, e vendendo. Olha, aqui, vem comigo aqui, que aqui vai acontecer isso, isso, isso. E o metro quadrado não é tão absurdo, né? Exatamente. Não é tão e absurdo. você associa isso à VLT, transporte público, a melhoria de viário que a gente está propondo a fazer. Por exemplo, no Paquetá, a gente quer duplicar a Conselheiro do ponta a ponta. Que seria a contrapartida. A Conselheiro é a única via que vai de mar a mar, né? Que vai de água a água num eixo, numa mesma via. Exatamente. E ela chega lá, ela se estrangula, ela não traz, né, as condições ideais para o investidor. Então você acaba fazendo um pacote de intervenções como contrapartida, identifica e vende isso para a sociedade. Aí o consultor passa a se sentir mais seguro para investir. Essa identificação é importante, a divulgação, logo após você terem definido quais são as áreas. Sim. Porque para que o empreendedor, o construtor, ele siga um caminho de falar, bom, me interessa isso, aquilo, e não tem uma divulgação, muito pouco. Tem mais que você passa, mas a gente não sabe exatamente os locais onde não é tombado, onde é tombado. Então, eu acho que era importante... Um trabalho de marketing. Essa divulgação. O próprio fato de você legalizar um programa, fazer uma operação, instituir isso realmente como forma de lei, você atrai o olhar, né, da sociedade, exatamente. Não apenas de Santos, mas você acaba tentando atingir aí o empresário do Brasil. Investidor de fora, investidor né? de fora. Então, é um grande trabalho de marketing, não tenha dúvida. Né? Você realmente direcionar o olhar do construtor, do empresário para aquela região. Enxergar as potencialidades, aquilo que já tem de bom e aquilo que vai ser feito, que vai realmente fazer com que ele consiga ter competitividade. Né? Eu vou investir no Gonzaga ou vou investir no Paquetá? Eu vou investir no Gonzaga. E eu acho que mais do que isso, é preciso criar uma campanha de marketing ou uma ação de marketing que acabe com este preconceito com relação à área central. Né? Hoje quando você pensa em área nobre em Santos, você pensa no Gonzaga. Você não pensa na área central. Né? Infelizmente, hoje, quando a gente pensa na área central... A gente pensa nos problemas que a gente já colocou aqui. É isso que eu acho que precisa mudar também, né, Avalso? Você vê, nós temos na área central toda uma infraestrutura pronta. Sim. É só uma adequação, né, umas reformas, tem toda uma infraestrutura para de imediato ter um progresso nessa área de... E uma retomada da região, exatamente. Né? Uma retomada da região. Chegamos ao último bloco do nosso programa.
Hoje comigo, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Glaucus Farinello, e o engenheiro Lupécio Conde. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa através do nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente também já voltou do intervalo. E eu quero pedir para colocar a pergunta no ar, porque já tem uma participação, por favor. É a Clarice Alencar de Santos. Há 2 anos, enfrenta uma burocracia dentro da prefeitura para reformar um imóvel que não é tombado no centro. Qual seria o motivo? É difícil saber, né? Pode ser muita coisa, né? O que eu falo a respeito dos que são tombados, os que têm proteção, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem um setor que é o Alegra Centro, que está lá à disposição para auxiliar as pessoas nesse processo, para tentar desburocratizar. O Alegra ele tem um papel que é o contrário, ele não está lá para... Ele está lá para conduzir, para orientar, para realmente para facilitar. No caso dela, não é na minha secretaria, seria na Secretaria de Obras, não sei dizer, ela não citou o motivo, então fica difícil falar. A orientação para a Clarice é procurar a Secretaria de Obras para tentar descobrir qual é o motivo, né? Porque se há um impeditivo é porque há certamente uma razão. Falando em Alegra Centro, ele foi criado para estimular a requalificação da região central. Não está na hora dele entrar numa nova etapa, Glaucus? Não tenha dúvida. Então, não é à toa que a gente está fazendo um grande trabalho, não apenas agora, começa aqui no plano diretor, que é já inserir alguns norteadores para o centro, que é a diversificação da população, que é estimular o sistema peatonal. Você não consegue imaginar um centro histórico de qualquer lugar do mundo onde você não tenha grandes calçadões. Sim. Né? E o centro de Santos, você contar, não cabe no... Você conta no dedo e sobra dedo, né? Exatamente. As vias que são de pedestre. Então, uma série já de norteadores estão sendo colocados no plano diretor e a lei de uso do solo, ela vai realmente ser um indutor aí, maior, porque ela vai delimitar essas áreas, já passa a fazer esse trabalho de vender essa área como projeto especial de fato, né? O marketing da região. Em contrapartida, ainda complementando, eu tenho a lei de mobilidade, que também dá todo um gancho. A gente sabe que a gente tem o VLT para acontecer nos próximos 2 anos. Vocês acreditam que a gente consiga ter o VLT ligando a cidade toda? Nós fizemos, inclusive, o prefeito assinou um contrato faz, acho que 2 meses com o MTU, com o governador, num evento que ele teve aqui numa Vila Criativa, no Morro. E esse convênio foi para estudar a expansão do VLT, tanto para a Ponta da Praia quanto para a praia, para que a gente consiga ter um eixo leste-oeste. Sim. Então, teria uma ligação desde o Guarujá, com as barcas, né? Conexão Guarujá-Barcas, VLT, vindo aqui a Pedro Lessa, Afonso Pena até Praia Grande, porque você conecta São Vicente e Praia Grande no futuro, e um eixo norte-sul, ligando o Valongo ao Boqueirão. Com esse X, né? Uma cruz, uma linha leste-oeste, uma linha norte-sul, todo o transporte público passa a alimentar esse sistema de alta performance de qualidade. Eu acho que sim, eu acho que é fundamental. Hoje o VLT é uma realidade, muitos não acreditavam, né? Mesmo com essa fase 1 apenas, mas vai levar só até ali. Ele tem muitos usuários. 11 quilômetros. A fase 1 vai do Barreiros até o Porto, né? E realmente as pessoas achavam que como ele cruza a cidade de Santos e não leva aos principais pontos, que ele não teria efetividade. Utilidade, vamos pensar assim. E hoje você passa ali nos horários de pico e está completamente sendo... Lotado. Lotado, né? Está lotado. Então, isso é muito importante para que a gente consiga viabilizar as demais etapas, né? Porque tem que ter viabilidade financeira, né? Técnica a gente sabe que tem, porque esse desenho funciona muito bem. Sim. Eu conectar Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande, num grande eixo longitudinal, maravilhoso. E eu fazendo um eixo norte-sul, vindo da praia pela Conselheiro Oswaldo Cruz, né, Campos Melo, porque hoje a linha 2 ela começa pela Campos Melo, João Pessoa, volta pela Amador Bueno e vai chegar de novo aqui na Glicério. Exatamente. Então, o que nós estamos projetando? Uma linha que continue pela Conselheiro Nébias, faça ali a baldeação na praia, na praça de conveniência, volte pela Oswaldo Cruz. Aí você integra todas as universidades, grande parte delas estão na Vila Matias e algumas estão aqui nesse eixo aqui da Oswaldo Cruz Conselheiro. Então a gente teria realmente um eixo de transporte muito bacana para a cidade, ligando a praia ao Valongo, inclusive com conexões com Cubatão e São Paulo. Então você realmente acaba tendo... Isso seria maravilhoso, né? E esse projeto
É a curto prazo? Então, a fase 2, a intenção do governo do estado é licitar ainda esse ano. Licitando, as obras começam... Eu imagino que no começo do ano que vem, 3 anos. com previsão de 2 anos inicial, mas vamos colocar aí 3 anos, eu imagino que é um prazo viável. Nós teríamos, então, já a fase 1 e a fase 2, faltando aí estender daquele nó, né, da Conselheiro com o Glicério, estender tanto para a praia quanto para a ponta da praia. E nós fizemos um convênio há 2 meses, a gente está em fase de fazer o estudo funcional das linhas para definir o traçado de fato. A prefeitura já fez um traçado, já enviou para a MTU, agora é fazer um pente fino, fazer o ajuste do funcional para um segundo momento a gente contratar o projeto executivo, o básico e executivo. Com isso, aí é questão de buscar recursos. Mas como eu acho que cada vez mais o VLT passa a ser uma realidade, com a fase 2 também, que vai ser um sucesso, eu acho que o sistema passa a ter viabilidade. Isso é muito bom para o mercado da construção civil, né? Sem dúvida. É uma estimativa, tem estimativa de custo? A fase 2, se eu não me engano, é na faixa de R$500 milhões. Né? A fase 2 ela é mais complexa e maior do que a fase 3 e 4. Ou seja, então, a fase 3 e 4 talvez na mesma ordem. É equivalente o valor da ponte, né? Da ligação seca. Da ligação seca. Mais ou menos. Que a gente espera que um dia saia também, né? Porque, eu acredito que também sim. Tem que sair, não é? Porque também faz parte do desenvolvimento da nossa região. Glaucus, muito obrigado. Faltou muita coisa para a gente falar. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Conte sempre com o Bom Dia Baixada. A revisão do plano diretor tem prazo para ser finalizada? Sim, nós fizemos a devolutiva no sábado, estamos formatando as contribuições e a gente quer até o final do mês aprovar isso no Conselho Municipal do município, do Desenvolvimento Urbano. Aprovado no Conselho é enviar para a Câmara e aí é o rito do nosso Legislativo, né? Mas eu imagino que... com certeza vai aprovar. Né? E na sequência a gente já estamos trabalhando na Lei de Uso do Solo e na sequência ainda esse ano também é tentar fechar a minuta da Lei de Uso do Solo, que é uma lei muito importante para o município. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, estou à disposição. Acho que é sempre válido a gente poder contribuir, falar um pouquinho do que está acontecendo, vender um pouquinho, né, as nossas ações, a nossa cidade. Agradecer também ao Lupercio aqui, que é um parceiro aí de muitos anos aí também na Prefeitura. E agradeço aí um bom dia a todos. E vamos torcer para que a gente consiga fazer esse centro renascer de novo, né, Lupercio? Muito grato pelo obrigada. Pelo convite. Aprendi bastante. Eu também. É pena que não deu tempo, porque eu queria que ele falasse sobre a praia, a orla da praia, que agora é uma área, né, que está sobre a responsabilidade, a gestão da prefeitura. Mas fica para uma próxima oportunidade. Fica para uma próxima. Muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite estendido. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!